atenção, meus amigos, vem comigo pra um papo divertido, viajando pela galáxia, abraçando o universo, conquistando o sucesso. Vem pro meu podcast do Dudu, podcast do Dudu, podcast do Dudu, podcast do Dudu. Salve, salve, tripulantes! É carnaval, galera! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. O meu convidado de hoje é muito especial. Ele é jornalista, já trabalhou na Record TV, SBT, CNN. Eu estou falando de Radá Calisto! Oi, tudo bem, Dudu? É um prazer ter você aqui no meu podcast. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pelo espaço. Agradeço a você e a toda a sua audiência que é super maravilhosa aqui no YouTube. E hoje, né, já estamos no carnaval, não é isso? Carnaval. Trabalhando aqui, ralando aqui, né, gente? Mas a gente está aqui para poder levar entretenimento, levar conteúdo pra galera. É verdade. E você não vai perder, né? Eu sou o Du Tambasco e você está no podcast do Dudu! E já não esquece de se inscrever no meu canal. Você já é inscrito no meu canal, Radá? Sem mentir, Radá. Com certeza, se quiser checar... Peraí, deixa eu ver aqui, vem cá, deixa eu ver aqui. Tô brincando. Quiser confiscar, tá aqui. Vem cá, deixa eu ver. Agora faz assim, Radá. Dê seu like e também não esquece de ativar o sininho para receber novas notificações. Uma salva de palmas pro Radá Calisto, gente! Radá, como foi o início da sua carreira no jornalismo? Olha, o início da minha carreira no jornalismo foi recente, né? Eu sou formado pela Estácio de Sá do Rio. Em que ano? Eu me formei em 2021, bem recente. Pertinho, bem recente. Foi no finalzinho, no meio de 2021. Na verdade, eu estava à procura do meu estágio. Eu já estava no final da faculdade e eu não tinha, assim, nenhuma perspectiva de começar a estagiar. Até porque eu não consegui, de imediato, ter uma oportunidade que muitos têm, né? O estágio, infelizmente, é uma questão muito... delicada de se tratar, ainda mais quando se trata da área de comunicação aqui no nosso estado. Então, já no finalzinho da faculdade, eu comecei a estagiar e eu consegui, que foi justamente na Record TV. Legal. E aí, na Record TV, eu comecei e fiquei por 1 ano e meio. Então, o início da minha carreira, ela começou em 2021, pela Record TV aqui no Rio. Eu não sou daqui. Você é de onde? Eu sou maranhense. Sou do Maranhão. Eu cheguei aqui em 2014. E o que você fazia antes de ser jornalista? Olha, antes de ser jornalista, eu trabalhava com o escritório, né? Eu era assistente administrativo. Então, eu cheguei aqui no Rio, eu não... encontrei a minha oportunidade, né, de trabalhar nessa área. Sim. E aí foi que eu comecei a trabalhar em supermercados. Comecei a trabalhar numa rede de supermercados aqui do Rio, uma grande rede. Pode falar o nome, gente. Posso? Quem sabe, de repente, né, Felipe? De repente rola um patrocínio aí, gente. E falar em patrocínio, gente, deixa eu falar pra vocês, eu acho que tem que falar. Hoje nós estamos aquele estúdio, gente, aquele estúdio. Olha... Vocês estão vendo aqui, né? Super legal. Qualidade, né? Qualidade nota 10. Perfeito. Pode falar. Já fiz a meu merchan. E então eu comecei a trabalhar nessa rede de supermercados, que é a rede de supermercados mundial, que é muito famosa aqui no Rio de Janeiro. Conheço não, gente. Tô brincando. Só tem aqui no Rio de Janeiro. Conheço. Eu acho que deveria expandir, porque é uma ótima rede de supermercados. Sim. E os preços são bons, né? Tem quem goste dos preços. O Sérgio Malandro faz propaganda de outro mercado, eu vou fazer do mundial, gente. Vamos lá, gente. O marketing aí do supermercado mundial, né? Fala com ele, gente. Pode fazer vai lá, patrocina a gente, supermercados mundial. Vai, ele deixa
de ser tão... Né? Mas diga. E aí eu comecei a trabalhar no supermercados mundial durante o período que eu estudava na faculdade. Eu entrei... Quanto tempo você fez de faculdade? Cara, eu cheguei aqui no Rio em 2014, em 2015 eu comecei minha faculdade. Jornalismo? De jornalismo. Quantos anos são? São 5 anos. Sim. Só que eu passei 6 anos. Eu me formei em 2021, deixa eu ver se é isso mesmo, 2015, 16, 17, 18, 5 mais 19, 1, mais 20, 3, 21. dividido por... Isso mesmo. Ó, me formei em comunicação, tá? Não foi em matemática, pelo amor de Deus. Então eu passei 6 anos trabalhando no Mundial e 6 anos dentro da faculdade. Pô, legal. E aí, já no finalzinho da minha graduação, eu consegui o estágio na Record TV, que fica em Vargem Grande, um bairro aqui na zona oeste do Rio. Conheço, eu fui lá no programa Xuxa Meneghel, gente, no Dance Brasil. Você já foi lá também, no programa dela? Já participei do programa também. Legal, legal. Estúdio. Muito legal. O Dance Brasil realmente era uma super produção, né? Sim, assim como outros programas da casa de lá. Sim, sim. As novelas, né? Novelas, as séries. Né? Uhum. É tudo assim muito perfeito lá. Exatamente. Trabalhar lá foi um aprendizado inesquecível. Quanto tempo você ficou na Record? Eu fiquei 1 ano e meio. Eu fiquei um ano e meio, que foi justamente o período em que eu estava finalizando a minha faculdade. E aí eu saí da faculdade, né? Terminei a minha graduação e logo em seguida eu terminei o meu estágio, né? Porque você termina o estágio quando você termina... Quer dizer, você termina o estágio quando você termina ali a graduação. E aí eles não renovaram o meu contrato, né? Então, assim, eles não quiseram me efetivar, tiveram lá o motivo deles, assim como outros também estagiários, mas eu vou te falar que foi 1 ano e meio que eu passei dentro de uma emissora que eu sempre sonhei em estar dentro. Pô, eu sempre legal. fui muito fã da Record, de verdade. Eu não falo isso assim por clichê, não. Sim, sim. E nem porque eu trabalhei, mas eu sempre, desde adolescente, gostei da Record. Legal. E eu sempre quis fazer parte daquele mundo, sabe? De ser Record, de conhecer. E a faculdade, ela não te dá o que você aprende na prática, isso é fato. Então, só o dia a dia mesmo, exatamente. né? E muita coisa eu peguei ali na prática. Muitas coisas do dia a dia, ainda mais o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade... vamos focar só na cidade, porque se a gente for falar do estado, tem muita coisa. Mas a cidade em si é uma cidade muito agitada. Sim, muito sim. conturbada. Então, assim... Você que veio de outro lugar, né? Exatamente. Você deve achar o Rio bem acelerado, Eu né? senti esse peso do Rio de Janeiro quando eu cheguei aqui. E aí, assim que eu comecei a trabalhar na Record, eu senti também dentro dos telejornais da casa. Porque como é um jornalismo diário e ao vivo, você tem que trabalhar com a notícia na hora. Sei. Então não é aquela coisa de você ficar aguardando, esperando, não, é tudo ali na hora, é papum. Então, assim, são 3 programas ao vivo da casa. Tem um Balanço Geral manhã, um Balanço Geral tarde. Amanhã é com Wagner? Não. Vaguinho. Vaguinho. E à tarde com o Tino Júnior e à noite Cidade Alerta, que hoje tem o Hernani Alves como titular. Então, assim, são 3 programas da casa que são ao vivo e que requer muito da apuração, que é um setor que recebe as notícias de fora, apura, filtra para poder exibir para o telespectador. Então, eu fazia parte do setor de apuração, né? Então, assim, depois da apuração eu fui para a produção, que era a produção de matérias para os dias seguintes. Então, foi um aprendizado que eu não tive na faculdade. Aquela coisa de você aprender de fato na prática, né? Então, foi muito enriquecedor estar dentro da Record. Imagino. E de lá eu já saí, Então, vamos lá. Vamos lá. Você foi para outro, né? Mas eu quero saber o seguinte, qual foi a sua maior dificuldade na sua carreira? Eu acho que qualquer jornalista hoje no Rio de Janeiro, a maior dificuldade é tentar se estabilizar na carreira. Infelizmente, o mercado do jornalismo aqui na cidade está muito fechado. As empresas aqui, elas querem não te contratar como CLT, né? Carteira assinada. Tem isso também, né? Eles querem contratam como freelancer. Os artistas também, os atores também, eles trabalham por obra. Não é mais fixo, né? Não é isso? Os atores. Sim, os artistas, as celebridades, eles trabalham assim, por contrato. Contrato, obra, né? No caso. Exatamente, eles abrem. Fazem aquele trabalho, acabou,
pronto, vou embora. Exatamente. E assim, eles abrem a empresa, né? A microempresa, ou dependendo do que for. Tem um nome, gente, eu esqueci. A gente chama de PJ, muito PJ. A gente chama de PJ, que é pessoa jurídica. Isso. Então ali a gente tem a nossa microempresa, onde a gente fornece o nosso serviço, né? Que é de prestar ali, no meu caso, presto serviço como repórter. Hoje eu atuo como repórter dentro do jornalismo, e do jornalismo carioca. Então, assim, as empresas, elas entram em contato comigo. Olha, Radar, preciso de um repórter para amanhã, preciso de um repórter para 15 dias, 20 dias, um mês, 3 meses. E aí a gente assina um contrato e nesse período contratual a gente mantém ali as cláusulas funcionando da forma que tem que ser mantida, né? A gente não sai dali, porque senão pode dar ruim. Então a gente segue as linhas, as trilhas, certinho. E qual foi o momento mais marcante, assim, na sua carreira? Sem dúvidas, quando eu entrei no SBT. Não tenho a menor dúvida em responder isso. Eu sempre gostei de trabalhar na televisão, sempre quis. A Record, ela me proporcionou isso, foi minha porta de entrada. Mas a Record, eu diria que ela me preparou para ir para o SBT. Porque, assim, é muito difícil hoje você ser um profissional cru, que é o profissional que não tem experiência, e você entrar de vez numa emissora como o SBT aqui do Rio. Como é trabalhar no SBT? É maravilhoso, é perfeito demais, o pessoal é super... A galera lá, qual é os jornalistas lá? Fala quem? Lá tem o Caio Alex, que é apresentador e repórter, tem a Isabelle Benito, que é apresentadora, tem o Salutiel Filó, que é repórter e apresentador também, temos também repórteres, temos vários repórteres. Galera, vem para cá pro podcast Tem do muita Tu, gente. né? Eu vi recentemente uma postagem que você fez com a Mônica Chagas. Sim, foi no carnaval de 2021, tava eu de máscara. 2 anos atrás. Acho que foi 2021, sim. Foi 2 anos atrás. E aí, assim, ela inclusive era da casa, né? Ela era do SBT Rio, e aí ela saiu. Hoje ela tá numa outra emissora em um outro estado. Então ela já fez parte do SBT Rio, já fomos colegas de casa mesmo, de trabalhar ali no dia a dia, ela ir para uma pauta, eu ir para outra. E é isso, nosso dia a dia é assim, a gente chega, recebe a nossa pauta e vai gravar. Dependendo de onde for, se é aqui no Rio, mesmo na capital, se é fora da capital, se é na Baixada, se é em Niterói, Itaboraí, Maricá, a gente vai para lá. E a gente trabalha muito com o tempo, né, Dudu? Então a gente tem o nosso tempo bem programado, então a gente não pode preparar algo ou tentar fazer algo onde a gente vê que o tempo não vai dar. A gente tem uma carga horária a cumprir de 6 horas. Sim. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma matéria fora do Rio de Janeiro, para a Baixada, por exemplo, vamos colocar uma cidade na Baixada que é um pouco mais distante, Magé. Magé, às vezes acontece alguns casos em Magé que a imprensa tem que cobrir. Então, a gente tem que ser muito controlador do tempo nesse momento. Nesse caso, que geralmente os editores-chefes e o pessoal que está acima da gente, né, o chefe de reportagem, editor-chefe, os produtores, eles sugerem que a gente entre logo de início no telejornal, né? Como é ao vivo, a gente entra logo primeiro, que é justamente para a gente fazer o que a gente tem que fazer e sair de lá para poder voltar para a redação, para a gente não perder, para a gente não extrapolar o tempo que a gente tem. A gente também trabalha dessa forma, né? Dá prioridade a quem está mais distante, porque é o tempo de deslocamento, tanto para ir quanto para vir. Isso pode interferir na cláusula, como eu falei anteriormente, contratual, que é a carga horária, que não pode ser ultrapassada. Sim. Você é bem sério, né, na hora que tá fazendo a reportagem. Eu vi, gente, o cara é bem sério. Agora já tá descontraído, podcast e tudo. Eu gosto disso, né? Eu tô muito feliz, cara, de saber que... sei lá. Eu tô adorando você estar aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez. Nossa, eu aqui sentado com você, eu sempre assisto teus vídeos, sempre acompanhei teu canal. Valeu. Não foi há pouco tempo, já tem um tempo. A gente tem um tempo que se conhece, mas eu acho que tudo é no tempo e no momento de Deus, né? Exatamente. A gente tem que aguardar e coisas grandes Deus guarda pra gente. Olha, eu tô até arrepiado, sério. Sério mesmo, me arrepiei agora. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Eu sou muito da fé, sabe? As coisas não são fáceis, mas a gente tem que perseverar, né? Exatamente, lutar. Um dia, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo. É tudo no tempo de Deus. Pra morrer. Cada um tem o seu dia. Vamos mudar de assunto, né? Agora... Falou em morte, ele quer mudar de gente, eu corro rapidinho, gente, porque eu não vou morrer não, tô brincando. Alguma reportagem que deixou você muito feliz, assim, que deixou você assim, saiu de lá feliz da vida? Sem dúvida, são matérias que a gente faz... Positivas.
matéria de serviço ao público, prestação Sei. de serviço, né? Tem muita gente, olha, eu não tenho uma matéria em específico assim para te falar, porque são tantas que a gente faz, cara. Mas matérias que a gente se surpreende até com as pessoas. Quando a gente vai para fila de alguma empresa ou de algum órgão onde está ali aquela fila de pessoas para fazer algum tipo de serviço público ou tentar realizar um tipo de serviço público, e às vezes ela não sabe de determinada informação e a gente ali na hora do momento, a gente conversando com elas, a gente passa informações e as pessoas dizem que não sabiam e que não tiveram essa informação passada antes e são muito agradecidas pelo papel da imprensa, né? Pelo papel que a gente faz hoje em dia, que é de poder informar as pessoas com transparência, com qualidade, é claro. E eu acho muito bacana isso, quando a gente chega para gravar em algum lugar, conversar com a galera, e a galera tá leiga ali, não tá sabendo muito bem do conteúdo da informação, a gente chega, a gente veio fazer uma matéria sobre isso, e a gente, como jornalista, a gente tem uma certa prioridade entre aspas, né? Porque a gente tem uma facilidade de ter retorno. Por exemplo, se você precisa de alguma coisa do órgão público, e você é uma pessoa ali que está no seu dia a dia normal, um trabalhador, e às vezes você não sabe como ter um retorno rápido. O jornalista, ele sempre tem essa facilidade porque ele lida muito diariamente com os assessores de comunicações, né? Assessores de comunicação, que é responsável por fazer a comunicação do órgão, da empresa. Então, assim, de uma forma rápida a gente tem um retorno. Coisa que uma pessoa comum não tem, né? Até porque uma pessoa comum do dia a dia não vai ter esse retorno. Vamos ver se um dia você me entrevista no SBT, gente. O cara aparecer no SBT. Dá certo sim, a gente consegue. Combina, né? Vamos ver uma pauta bem legal pra gente produzir. Vamos. Oba! Sim, a gente conversa com a galera lá. Traz o SBT aqui, gente. Traz o SBT aqui, gente. Não é não, Felipe? Traz o SBT aqui. Olha só, eu tenho um orgulho do SBT justamente por isso, cara. O SBT, ele entra... Eles dão uma liberdade pra pessoa produzir, entendi. Exatamente. Assim, o SBT entra onde você não vê a Globo, a Record, a Bandeirantes entrando. Pautas policiais, por exemplo. Cara, o SBT entra hoje nos morros, nas comunidades. Sim. Pra cobrir, pra mostrar de perto ali o que tá acontecendo. O dia a dia, no caso das pessoas. Que a gente sabe como é que é. Quem mora no Rio de Janeiro sabe o que é Rio de Janeiro, o que é viver de fato aqui. Então, assim, o SBT, além de te dar essa liberdade de você, jornalista... Principalmente o SBT Rio, né? Assim, exatamente, exatamente. Então, aqui no Rio de Janeiro, assim, uma emissora que, se você me perguntar qual é a emissora que você teve mais o prazer de trabalhar até o momento, sem dúvidas, é o SBT Rio. Você também trabalhou na CNN, né? Por conta da liberdade. Sim, trabalhei na CNN, eu fiz a cobertura das eleições do ano passado. CNN é poderosa, gente. 2021. Gente. CNN é internacional, gente. Não? Uma emissora muito forte, muito bacana também. É uma outra estrutura também, outras pessoas, assim, a cada emissora, eu acho bacana disso, de você trabalhar como freelancer, porque você tem a oportunidade de conhecer o espaço de cada emissora, né? Você pisa hoje aqui na Record, e amanhã você pisa no SBT, então assim, você vê a estrutura de um, compara com a estrutura do outro, você vê uma diferença muito grande. Mas sem dúvida, o SBT até hoje é a emissora que, hoje eu sou muito feliz, assim, em poder prestar serviço para o SBT, de verdade. Que bom. Radar, você tem alguma história engraçada? História engraçada? Tem sim, que nós conversamos pelo telefone e foi uma chamada, foi uma coisa ao vivo, né? Ao vivo, quer dizer. Ao vivo. Ao vivo. Cara, o ao vivo sempre pega a gente. Foi a primeira vez? Engraçado. Não. Eu já tinha feito. Eu tô. Quando você me falou pelo telefone, eu achei que tinha sido pela primeira vez. Não foi a primeira vez. Cara, eu tô como repórter desde 2021. Então, de 2021 pra cá, 2 anos. É, bastante tempo. Tem bastante muito intenso, né? Vivo, muitas matérias. Mas fala, como é que foi? Vai, conte a história engraçada. Cara, a gente foi escalado para fazer cobrir, infelizmente, caso de tragédia no Rio de Janeiro, foi lá na Zona Oeste, no bairro de Cosmos, né? Foi uma vítima de feminicídio, tentativa de feminicídio. E a gente foi fazer a matéria, só que assim, quando o repórter ele sai para fazer a matéria, se não tiver outro assunto para abordar, ele vai fazer o vivo de um outro assunto. Por exemplo, nesse caso, a gente foi cobrir um caso de tentativa de feminicídio. Então ali até então seria o nosso ao vivo, a gente faz a matéria e logo em seguida a gente faz o ao vivo no programa. E aí eu achava que seria o ao vivo daquele assunto que nós estávamos gravando. Não era?
mudou. As coisas mudaram quando um carro que estava abastecendo um cilindro de GNV lá em Paciência, também na Zona Oeste, do ladinho. Cara, explodiu. Que isso? Machucou alguém? Explodiu, não machucou ninguém, Ah, felizmente. Todo mundo ficou bem. Aham. Só teve prejuízos materiais. E assim, a gente chegou lá Levou um susto. foi um susto. Foi um susto até porque ali naquela região, eu conheço bem, nunca teve um caso parecido. Mas você falou que deu um branco em você. Pois Foi é. nessa situação ou não? Foi nessa situação. Ah. Aí o carro explodiu. Aham. Na mesma hora, o chefe de reportagem disse: olha, se desloca para a estrada X, pro posto Y, que lá explodiu um carro. E aí apura lá, vê o que aconteceu e vamos entrar ao vivo com esse posto aí, com essa notícia que a gente chama no jornalismo de factual, né? Sim. Ou break news, como fala na CNN. Aham. E aí eu tava pra entrar ao vivo, eu já tava há muito tempo aguardando e nada do pessoal me chamar, e eu sentado lá com o cinegrafista aguardando o pessoal me chamar, e nada do pessoal me chamar, e entra um repórter, entra o outro, entra matéria, sai matéria, e nada de chamar o radar pro ao vivo, e eu sentado já ali com o meu texto, com a informação, no local, chegando outras emissoras e cobrindo, até que enfim chamou o radar. Cara, eu já tava tão... assim, Relaxado? relaxado. E aí, cara, como é que Quando foi? eu entrei ao vivo, bem no início, eu me atropelo com a informação. Porque semanas atrás desse caso, um outro carro tinha explodido na Zona Norte. Eu tava na Zona Oeste, semanas atrás tinha explodido um na Zona outro Norte. local, entendi. Exatamente. Outro lugar. Aham. E eu me enrolei, cara, na hora que eu fui falar semanas atrás, dias atrás, eu só sei que eu comecei a falar semana anterior, e eu comecei a rir ali na mesma hora, me deu... Aham. Deu um ataque de risos. Eu falei, caraca, eu comigo ali no pessoal. E o cinegrafista assim com o olho aqui fechado na câmera e o outro aqui. Não entendeu nada. Eu digo, cara, tu tá falando de um acidente onde infelizmente ninguém morreu porque há risco de morte. Aham. E tu começa a rir do nada. Você ficou nervoso, eu acho. Porque, né? eu sei que eu atropelei as informações ali foi bem no início. A Isabelle tinha acabado de me chamar. E ela falou alguma coisa? né? Não, ela não falou. Porque dali foi bem no início e o vivo foi longo. Então deu aí, acho que eu não tenho quanto tempo mais ou menos, mas foi um vivo longo. Então, tipo, quando voltou pra ela, já tinha outra coisa engatilhada pra entrar. Então ela não chegou a muito comentar nesse assunto. Mas eu me atropelei nas informações. Qual é a técnica que um repórter tem para não errar, assim, ao vivo? no caso? Respiração. Respiração, sem sombra de dúvidas. Porque se você controla a tua respiração... Como é que é, vai? É tipo isso. Vou fazer isso no meu podcast. Eu sempre vou costumo respirar. falar, Dudu, Ah, que quem tá por dentro do assunto sei. domina o assunto. Então, se você sabe do que você tá falando, não tem por que você temer. Aquela coisa, se eu não bom que devo... você tem a pauta, tem Exatamente, tudo. se tem informação. Agora, quando você não tem a informação, quando você pega o de surpresa, que acontece muito no jornalismo... Aí tem que improvisar, não é isso? Aí vai pro improviso. Então, existem muitas técnicas, mas assim, quando você... Nós jornalistas já estamos acostumados, né? Porque a gente sai para fazer uma matéria e do nada o tempo vira. Aí você vai fazer... do calor que está, o Rio de Janeiro, por Gente, exemplo, tá uma coisa de derreter. aqui tá uma delícia, gente. Aqui tá bom. Mas lá fora... Lá fora tá muito quente. Gente, tá muito E quente. o povo sai mesmo assim. Tá muito Então assim, você tá ali no calor, fazendo uma matéria... Você fica assim no calor? Eu fico assim, sei lá, eu fico lerdo, eu fico desanimado, sem energia, sabe? Eu fico com... fico sem energia. Como é que é o nome da palavra? Fadigado. Sabe, aquela coisa de cansado e de tudo. Eu prefiro o frio, sabe, Radar? Eu prefiro o frio. Eu também gosto muito do frio, mas o frio também tem suas desvantagens, né? Mas assim... Acordar cedo, de manhã cedo. Ninguém merece. Até falando em frio, até mesmo no verão, no calor, eu gosto de tomar banho quente. E agora, então, chegou a hora do bate-bola. Tá preparado? Tô preparado, vambora. Tá mesmo? Tô, vambora. Bora! Peraí. Cor. Vermelho. Comida. Um estrogonofe. Todo mundo fala estrogonofe, né, gente? Não sei por que estrogonofe com batata frita. Deixa eu falar uma coisa pra você e o pessoal que tá lá assistindo a gente. Ah. Essa semana... Olha aí, tá até olhando curioso. O repórter é curioso, os olhinhos brilham, gente. Escuta essa, hein, Felipe? Eu provei comida vegana, gente. Eu gosto de experimentar de tudo, né?
Então eu tô gostando, sabe, gente? Tô gostando, entendeu? Mas assim, porque existe a comida vegana e existe a comida vegetariana. Então, eu provei as duas. Eu comprei um pacote de 7 quentinhas, marmitas. Aham. Aí foram 2 vegetarianas e 5 veganas. Vegana não tem nada de bicho. Nem ovo, nem leite, nada. Vegetariano já acho que já tem alguma coisa. Sim, não sei, parece muda alguma coisa. Assim, parece que o vegano, ele come algo que pode ser derivado ali, por exemplo, no máximo do leite, se não me falha a memória. O qual? Já o vegetariano já é só... Não, o vegano não come nada. Leite, nada. Jesus. Nem sapato coloca de couro, nada. Já é o radical mesmo. Já o vegetariano já consegue comer alguma coisinha ali, né, mais tipo derivados do leite, né, alguma coisa do tipo. Gente, é bate-bola, gente. É bate-bola. Jornalismo. Jornalismo SBT. O SBT faz um jornalismo que ninguém faz aqui no Rio, essa é a verdade. Tecnologia. Tecnologia e 5G. Chegou pra gente ano passado e eu ainda não tive o privilégio de ter o 5G no meu celular. Por que, gente? Não sei. Eu ando pelo Ele Rio. não chegou no seu celular? Não chega. Peraí, me dá aqui. Deixa eu... Pelo Rio de Janeiro todo, eu ando pra cima e pra baixo. E ele não chega? Só o 4G. 5G? Muito pelo contrário. Peraí, Radar. 5G? Qual é a 5G? Poxa, como que você não chega pro meu amigo Radar Calisto? Chega o 3G, entra o 3G, mas não entra o 4G, 3G, mas não chega o 5G, eu não sei porquê. Um livro. A Guerra dos Mundos. Um filme? Guerra dos Mundos. Tem um livro e tem um filme. Ah, tá. Fiquei confuso agora. Uma série. Uma série, acho muito top. Motel Bates. Ou Bates Motel. Um jornalista. Um jornalista. Sem sombra de dúvidas. Acho que ele é a imagem que mostra o jornalismo em si, tanto no Rio de Janeiro quanto para fora. Celso Freitas, que hoje apresenta o Jornal da Record. Uma repórter. Uma repórter. Ai, caraca, nossa, são tantas. Tu me botou agora. Uma do SBT, vai. Uma repórter. Liane Borges hoje é a repórter que faz matérias para rede, né? Matérias para rede, aquelas matérias que vão a nível nacional. Eu acho ela muito... O perfil dela muito condizente com o que tem que ser exigido, certo? O que requer ali o perfil, né? Ela é muito calma, tem uma boa dicção, tem uma boa imagem. Eu sempre gostei de olhar assim de pertinho e admirar o trabalho da Liane Borges. Legal. E o que você diria para uma pessoa que tem um sonho de ser repórter? Corre atrás, cara. Não cai do céu, né, gente? Nunca, nada cai do céu. Eu acho que se você não tiver um esforço, eu acho que é muito fundamental que você seja bem motivado. Então fala lá pro pessoal lá, ó. Então, fala assim, às vezes eu topo com muitas pessoas pela rua que ficam admirando e que admiram o meu trabalho e o trabalho dos outros colegas jornalistas, né? Poxa, que legal, tem muitas pessoas. E que tem um sonho, né? Mas o primeiro passo é entrar na faculdade, porque o mercado, ele tá tão fechado, ele tá exigindo até o que você não tem. Então, assim... Tem que ter uma faculdade, então? Dá um jeitinho de entrar na faculdade, hoje a gente tem aí... Você foi na Estácio, né? Fiz na Estácio, mas tem programas do governo federal que pode te ajudar com financiamento estudantil, como é o caso do FIES. E aí você consegue entrar na faculdade e logo em seguida fazer ter uma forma estágio, de entrar, depois, estagiar, que é a primeira porta, né? O primeiro passo que você tem, que foi o que aconteceu comigo, né? Com certeza. Então, sem dúvida, sombra de dúvidas, entra na faculdade e depois a gente conversa, porque sem a faculdade, por mais que hoje não é obrigado o jornalista apresentar diploma, não é uma obrigatoriedade. Se você quiser, por exemplo, se qualquer emissora te chamar para ser repórter, você tem experiência, você sabe, e o diretor de jornalismo, o chefe de reportagem quer mesmo assim que você vá e faça o trabalho, você pode fazer, não tem nenhum tipo de restrição em relação a diploma. Sei. Mas vai pela faculdade, pega o diploma, que é a melhor coisa que você faz.
Legal. Radar, muito obrigado por você ter participado aqui do meu podcast. Que agradeço, Dudu. Aqui tá tão gostoso, tá tão, Tá bom? Contato, Instagram? Qual o seu Instagram? Sim, quem quiser me seguir lá no Instagram é só ir no Radar Calisto, vai estar aqui embaixo, Radar Calisto, pronto, é o Radar, o Calisto é sem X. Eu sigo. É só Radar Calisto. É fácil Calisto de achar. sem X, é com S. E você vai me encontrar lá e vai ver um pouquinho do meu trabalho. E vai lá, segue lá, que eu sigo de volta. A gente troca essa ideia, é claro. Se tiver Isso. alguma dúvida, eu respondo no direct. Então, dá essa força pro amigo que a gente... Agradece, né? Exatamente, agradece. Bate aqui, amigo. Muito Até o obrigado. próximo podcast. Valeu, galera. Fiquem com Deus. E eu fui.